Oi. Uhum. David, tá dando pra ouvir daí? Tranquilo? Preciso achar a Júnia aqui. Tá. Nina tá nos respondendo aí que tá bom pra ouvir. Só tô esperando então a Júnia entrar aqui pra eu fazer o convite a ela. E aí a gente vê como vai sair as vozes. Se for preciso, a gente põe o fone. Olá, E aí? e aí? Tudo Tudo bem? certo? Tudo Sim. certo? A voz tá boa? Tava perguntando pra Nina agora responder. Tá bem. Ei, David. Hum, Vai ser difícil falar e não ficar olhando para os coraçõezinhos das mensagens, mas vamos lá. É. Vamos acompanhando aí. Ei, Luana. Tina também entrou. Tina tá aí também? Oba! Tá, Oiê! que Ai, que bom. bom que tá dando para escutar bem. É. Ó, família Ei, Suda. Jéssica! Laís! Bem-vinda! Bem-vindos todos. Que bom. Oi, Daisy. É a nossa estreia, né? Renata, Sim. querida! Saudade! Coisa boa. Ah, não creio, Laís, amorosa, lindona. Que bom que você tá aí, nega. É muito Eba, bom, que né? bom, Ver muito esse bom. povo todo nos apoiando, né? Nos incentivando. Então, Muito bem, será que a gente pode começar? Porque a gente tem uma hora, né? E tem isso. esse tempinho, talvez a gente tenha muito para dizer, né? E, e talvez se a gente se estender muito, a gente não consiga. Mas a gente vai ter outras lives, né? Que essa é a ideia desse projeto, então, que a gente está lançando hoje, que é o Construindo Pontes. E esse é um pedacinho do projeto, né? Que é o Conversas Online aí conosco, com o Guaimirim. Dentro dele existem outras ações também, e aos poucos a gente vai partilhando com vocês, né? A ideia desse início de projeto é que a gente saia de dentro da nossa casa, né? Converse primeiro com a nossa casa, com as famílias, aqui dentro de nós, assim, desse nosso espaço, né? Ainda mais agora, nesse momento que nós estamos dentro das nossas casas, né? Falar um pouco justamente sobre isso, então, para a gente falar um pouco desse espaço da casa junto com vocês e tudo que permeia, então, o desenvolvimento infantil a partir dessa base filosófica, que é a antroposofia, onde está a pedagogia Waldorf, que é a inspiração, então, do Guaimirim, que é o nosso espaço de convívio infantil, esse espaço educativo para crianças e adultos. Né? Ah, Bueno, Maíra, eu tô com um fiozinho aqui, mas qualquer coisa tu Uhum. vai me ajudando, né? A gente vai Sim, trocando, tá bem, sim. Flor? Vamos começando. Mas Aham. eu queria abrir então Estamos com um juntos, né? poema, né? É uma inauguração nossa, Tá? né? É um desafio, né, pra Pois é, gente. estamos estreando, não sabemos como funciona e vamos nos ajudando aí, né? Uhum, É, uhum.
Ontem, na nossa reunião com a nossa tutora Cristina Barbosa, ela trouxe para a gente um poema, uns versinhos curtinhos da Cora Coralina, e eu gostaria de abrir, então, com esse trechinho para nós. Uhum. E lembrar, antes de ler, que Guaimirim, em Tupi-Guarani, significa pequena semente boa. E a Cris trouxe para nós, então, um poema e eu vou ler ele para nós, para a gente abrir. Uhum. Se temos de esperar, que seja para colher a semente boa que lançamos hoje no solo da vida. Se for para semear, então que seja para produzir milhões de sorrisos, de solidariedade e amizade. São trechinhos da Cora Coralina. Tudo bem? Perfeito, né? E Nossa aí eu vou cara. apresentar um pouquinho. Hã? Não é? A nossa É para cara. nós, né? É. É a nossa casa, né? Essa sementinha Uhum. plantada com muito amor, né? Que vem se desenvolvendo bem devagarinho, né? Mas muito verdadeiramente, né? Na cidade de Pelotas e a gente tem trabalhado muito para que ela vingue, né? Porque nem Sim. sempre as sementinhas vingam, né? Mas a nossa está Uhum. crescendo. Então, o Guaimirim é esse espaço, né, de convívio infantil que surgiu lá em 2012. Vou fazer um breve histórico, tá, gente? Em Vamos nos apresentar 2012, um antes, grupo só de rapidinho? estudos. Nós duas A gente. podemos, claro, porque tem É, gente que né? não nos conhece, claro. É porque a gente viu tanta É, gente conhecida ali que eu nem. Aham, é, tá bem. Nos apresentar bem Então, rapidinho diga, e aí a querida. gente fala do Goiás, então. Aham, Eu sou a Maíra, sim. né? Sou formada em artes visuais, estou fazendo o curso da Pedagogia Waldorf, né? Na Fazenda Capão Altos das Criúvas, em Sentinela do Sul, e sou auxiliar, jardineira auxiliar. Para quem não sabe, jardineira no nosso Jardim de Infância Waldorf é a professora, né? Do Jardim de Infância, né? Da Educação Infantil. Então, eu sou auxiliar da Juni e estou no Guaí, faço parte do Guaí, participava de alguns projetos de início, mas desde que o Antônio vai fazer 7 anos, desde que ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos, faz uns 5 anos por aí, É, né? Por aí, é. isso aí. E é isso, na caminhada. Bom, eu sou a Junelise. Aham. Eu sou a Junelise, sou professora, então, há já há alguns anos, né? Sou formada em letras, me formei em pedagogia, fiz a formação em pedagogia Waldorf, essa especialização é uma formação livre, depois em algum outro momento a gente pode falar um pouco dela, não vai ser hoje, mas talvez num outro momento a gente pode falar sobre isso. E estou no Guaimirim desde o início, desde o grupo de estudos, que é esse que surgiu, então, em 2012. Agosto de 2012 foi o primeiro grupo de estudos sobre pedagogia Waldorf aqui em Pelotas. E a partir dele, muita coisa aconteceu desde lá, né? A gente teve um pré-projeto. Depois desse pré-projeto, nós arriscamos viver, né, e vivenciar essa experiência que a gente queria fazer junto das crianças em um improviso de garagem, né? Numa casa grande no centro da cidade, onde era realizado o grupo de estudos, ali na 15 de novembro, na ONG Pachamama. Ali na ONG, então, onde a gente estudava toda segunda-feira à noite, a gente também construiu esse primeiro espaço do Guaí, né? Tinha um espaço central, um jardim interno, um jardim na frente da casa. A gente priorizava e sempre priorizou os passeios na natureza, né? Então a gente tinha esses dois espaços verdes na casa, uma boa cozinha, aquela casa tinha uma boa cozinha, né? E uma garagem gigante que a gente poderia utilizar. Então, nós, muito amorosamente, cuidamos daquele espaço, tornamos ele uma salinha, né? Fizemos ali, pintamos, recebemos várias doações na época, doações de serviço, né? De prestação, de estar juntos e construir aquilo. E ficou muito bonitinha a nossa salinha inicial na garagem, da 15 de novembro. Um ano depois, a gente sentiu muito desejo de sair e buscar um espaço que fosse próprio.
uma casa mesmo inteirinha para nós. E foi isso que a gente fez. Né? Então, a gente encontrou essa casinha, que era a casa do Três Vendas, ali a casinha da Jaqueira, e ali nós ficamos um pouco mais de 4 anos. E demos agora esse salto, né? Fizemos essa campanha linda, que foi a benfeitoria, né? A Casa Nova para o Guaimirim, que muitas pessoas nos ajudaram. Foram mais de 140 pessoas a contribuírem na nossa campanha, sendo que 80% delas é da própria cidade de Pelotas, então isso nos trouxe muita força para acreditar que é possível seguir esse caminho. E é isso que a gente está fazendo, então, hoje, né? Nessa Casa Nova, acreditando nesse desenvolvimento da pedagogia Waldorf em Pelotas, né? Assim a gente está se colocando, trazendo essa proposta de pedagogia de um termo que é uma pedagogia não hegemônica, né? Pouquíssimo estudada ainda dentro das universidades, mas está aparecendo agora na minha também, né? E a gente também quer conversar um pouco sobre isso, né? Sobre tudo isso e mostrar para vocês, então, aos poucos aqui, porque o tempo é curtinho, de 1 hora, do que se trata a pedagogia Waldorf e como que a gente cuida das crianças no nosso espaço, né? E como que a partir dessa experiência que a gente tem, né? Que a gente vem construindo, como que a gente pode ajudar as famílias em suas casas nesse momento do isolamento social, que ainda vai se estender um pouco mais, porque as escolas são espaços a serem possivelmente os últimos a voltar, né? Depois dessa pandemia. Então, são espaços de grandes aglomerações, que é onde a gente não tem a condição de cuidar dessa maneira, sem o tato, sem interação, né? Então, se a gente precisa evitar as aglomerações, e se a gente precisa evitar o contato, possivelmente as escolas vão ser os últimos espaços a voltarem a funcionar. E diante dessa distância que nos foi colocada, a gente precisa, então, bom, a gente quer seguir interagindo com as pessoas, como fazemos? Né? E a gente vem trabalhando internamente com as nossas famílias, com as nossas crianças, né? Na medida do possível, porque a gente evita mesmo esse trabalho com as telas, né? Mas dentro desse possível, então, a gente pensou que talvez fosse um caminho, porque também a gente precisa entender essa novidade toda, né? E esse momento de isolamento nos proporciona isso, olhar para isso e aprender com tudo novo que está vindo, né? Acredito. Maíra, tu quer falar alguma coisa? Se tu me deixar, eu falo sozinha, viu? Puxa aí. E também é através das telas que é uma forma da gente se comunicar nesse tempo de isolamento, né? Então, tem esse lado bom, né? A gente precisa tirar sempre o lado bom de cada situação que nos vem, sem excesso, né? Saber achar um equilíbrio disso. Então, foi em função disso que a gente está conseguindo trazer um pouco do que a gente é, conversar com as famílias e seguir nas nossas reuniões pedagógicas através desse meio de comunicação. Tu estava começando a falar do Guaí na hora que eu falei da nossa apresentação, da nossa casa nova, que a gente fez a mudança agora para o início de 2020, né? Começamos 2020 numa casa nova. Isso, essa nossa casa nova ali, agora a gente está no Porto, né? Na Benjamin, ali num lugar que agora a gente aparece. Tá todo mundo vendo a gente, passa na nossa porta. Antes a gente ficava escondidinho lá no Três Vendas, né? Ninguém encontrava a gente, todo mundo tinha dificuldade de nos achar. E agora a gente está ali na Benjamin Constant, um lugar super visível, né? E junto, olha que lindo, junto do Centro de Artes da UFPEL e junto do curso de Pedagogia também, das áreas de Humanas, de Arquitetura. Então, assim, a gente estava com muita vontade de começar esse ano já dialogando muito com esses outros espaços em torno da gente. Então, a gente precisava fazer algo para a gente começar esse caminho, né? Então, o ponto de partida são essas conversas hoje. Vamos falar desse nosso espaço de convívio infantil, esse espaço educativo, porque o jardim ele está em desenvolvimento,
né? Nós estamos em desenvolvimento, tá? É, a gente se considera ainda, né? Nós temos, então, entrando aí para 5 anos de atividades matutinas, nós estamos, então, com 5 anos na biografia do Guaimirim, né? Então, a Que gente é, ainda está se desenvolvendo, tomando isso, corpo. Isso. que é Construindo a parte nossa da casa, né, Associação Laine? Sofia, né? Hum? Sim. Sim, e nós, sim, sim, sim. A associação é a nossa mantenedora, né? Normalmente, isso é de um modo geral. As escolas Waldorf, elas surgem desses pequenos caminhos, né? De grupos de estudos, pais, mães, educadores que se reúnem com o intuito de formar um espaço educativo que seja fora desse modelo tradicional de educação que a gente conhece, né? E a partir desse interesse desses pais, né, desse desejo desses pais, dessa vontade, escolas podem surgir. E assim o nosso também, nosso espaço também surgiu assim. Então, foi do grupo de estudos, foi o pré-projeto, foi o improviso da garagem, passamos por uma casa durante 4 anos, cuidamos muito desse quintal, vivenciamos com muita verdade o que a gente acredita na prática, Uhum. de trazer a pedagogia Waldorf. E até então, lá no início, talvez a gente ainda titubeasse um pouco, sem saber se a gente ia, porque existem muitas pedagogias maravilhosas para a gente trabalhar, não é mesmo? Se a gente tinha certeza se íamos trabalhar com pedagogia Waldorf, mas depois de entrar para o curso de formação, a gente viu que sim, esse era um caminho que a gente queria seguir. Então, a gente segue trazendo a pedagogia Waldorf através do Guaimirim dentro de Pelotas. E o que o Jardim Waldorf prioriza, né? E o que a pedagogia Waldorf, de modo geral, central, observa, né? A autoeducação é uma premissa básica, né? A imitação na fase infantil, no primeiro setênio, nesses primeiros 7 anos de vida, e o ritmo. Dentro do Jardim Waldorf e dentro das casas de vocês, das nossas casas, o ritmo é algo essencial. Nós precisamos ter ritmo. Nós temos ritmo para tudo. O ritmo está na nossa vida, na natureza. Então, a gente precisa observar isso. Mas antes de eu entrar no ritmo, eu vou lembrar um pouquinho mais do que é o Guaimirim e a pedagogia Waldorf nesse primeiro Tá. setênio, tá? Nesses primeiros 7 Uhum. anos. Tá bem? Só queria falar um pouquinho Diga, querida. que esses pilarzinhos, né, pilares que tu falou, né, do ritmo, a autoeducação, né, e da imitação, né, que a criança aprende através da imitação, são uns poucos pilares que a pedagogia Waldorf, ela traz, o objetivo é o desenvolvimento do ser humano de uma forma mais humanizada e saudável, respeitando as fases dele próprio, né? Então, é esse olhar que a gente tenta sempre trazer, né? A gente sempre tenta passar isso para as famílias, né? E esse é o nosso trabalho, né? Respeitar as fases do desenvolvimento do ser humano. Nós, aqui no Guaí, a gente trabalha com a educação infantil, né? Então, a Juni vai trazer um pouco agora sobre esses pilares dos primeiros 7 anos, do primeiro setênio, né? Que é como a gente trabalha com as crianças. Mas é isso, é Uhum. o desenvolvimento integral, né, do ser humano. Sim, é o desenvolvimento integral do ser humano e um respeito a cada pequena etapa de desenvolvimento, né? Uhum. A gente precisa, na verdade, ter um olhar, né, uma observação muito apurada do ser humano, né? Porque é isso, nós estamos em desenvolvimento constante. A gente não para, né? Nosso cérebro não para, nós não paramos de nos desenvolver. Né? E a criança, e aí a gente precisa observar, então, porque tu já falou aí, tá? O que nós fazemos no Guaí? É isso, querido. Além disso que você falou, do respeito ao desenvolvimento, nós priorizamos o brincar livre, né? Uhum. E aí a gente pode fazer uma outra live só para falar sobre brincar livre, tá bem? Isso. Além de, então, de respeitar as etapas, a gente também proporciona esse
tempo e esse espaço para esse brincar acontecer, para esse desenvolvimento acontecer. Então, a gente proporciona um ambiente amoroso, um ambiente harmônico, bem cuidado em cores, bem cuidado com os brinquedos. Os brinquedos são naturais, né? Não se oferece plástico, matéria morta para a criança. Se oferece algo que é vivo. Então, são brinquedos em algodão, em lã, bambu, madeira, né? É isso que a gente oferece para elas. E são brinquedos, às vezes, também construídos pelos pais e por nós, jardineiras, por nós, professores. Tá bem? Então, isso é muito importante para o tato da criança. E o tato, nessa época, para a criança, vai reverberar lá na vida adulta como trato social. Então, é muito importante, né? Tem quatro sentidos básicos, porque isso também é algo da vivência da infância, das vivências sensoriais, né? Então, quatro sentidos básicos que nós trabalhamos no jardim de infância: o tato, o equilíbrio, o movimento e o sentido vital, a vitalidade da criança. Porque a criança está em puro desenvolvimento, ela veio para o mundo aberta a descobrir. Então, ela é desejosa de descobrir tudo. Por isso ela pega tudo, ela se interessa por tudo, ela ama tudo, ela tem veneração por esse mundo que ela chega, né? Então, a gente precisa olhar essa criança também com esse olhar de veneração para esse ser em desenvolvimento. Por isso, esse respeito é tão importante pelas etapas, né? E aí eu vou falar um pouquinho da criança, esses primeiros 3 anos, né? O que ela desenvolve nesses primeiros 3 anos? No primeiro ano, ela aprende a andar. Faz todos os movimentos de rolamento, engatinhar e se coloca de forma vertical, não é? E ela faz isso por imitação. E aí a gente pode depois conversar um pouquinho mais. O primeiro ano, então, ela aprende a andar. No segundo ano, ela aprende a falar. O terceiro, ela começa a aprender a pensar. Então, ela leva 3 anos para desenvolver 3 conquistas, para conquistar essas três qualidades humanas, tá bem? Andar, falar, pensar. A partir dessas 3, ela precisa de pelo menos mais 3 anos para desenvolver com qualidade essas conquistas. Então, é tão importante a gente oferecer para a criança esse tempo da infância, né? Esse tempo de crescer, se desenvolver com alegria, com saúde, brincando, descobrindo, tateando, socializando no período que é necessário socializar, né? E é isso que a gente tenta fazer no Guaí, porque a gente utiliza a pedagogia Waldorf como base, como inspiração, tá? Lembrando que também Diga. não alfabetiza, né? No primeiro setênio, não tem o Não. letramento, né? É todo esse desenvolvimento físico e anímico da criança, né? Então, a gente não traz esse letramento, essa alfabetização. Inclusive porque antigamente nem existiam escolas, né, infantis. Isso foi vindo por uma questão social, né? Uma necessidade das famílias trabalharem, né? De ter menos integrantes em cada família. Antigamente, as crianças iam para um primeiro ano com 7 anos para o ensino fundamental, né? Então, essa qualidade do Jardim Waldorf é essa extensão da casa, que acredito que agora o Julinho vai falar um pouquinho, né? Porque antes era assim, as crianças se desenvolviam brincando na rua, né? Brincando, socializando, que as famílias eram maiores, tinham mais crianças, primos, né? Os vizinhos se auxiliavam. Então, é essa continuidade, na verdade, que a gente traz com outro olhar, claro, né? Com estudo também, mas que sempre aconteceu, né? E as crianças entravam, então, para um fundamental com 7 anos de idade. E antes Sim. disso, brincavam livremente. Isso mesmo. E brincando a gente aprende. Brincando a gente aprende muito. E brincando a gente aprende, todo o corpo aprende no brincar,
né? Tudo que a criança necessita para a vida adulta, ela aprende por brincar, né? Ela aprende no brincar. Então, o brincar, ele é fundamental e nós precisamos colocar isso como algo essencial, né? É direito da criança brincar. E o que nós estamos fazendo hoje, e aí isso levaria para uma outra discussão, é colocar as crianças a aprender e serem estimuladas em escrita e leitura aos 4 anos. E você retira delas 3 anos de infância, intelectualizando. E isso a gente precisa observar com muito carinho, porque isso tem um intuito, né? Quando Maíra disse que as escolas, né, antigamente as crianças entravam com 7 anos na escola, então, depois que o mundo muda, né, assim, a partir da Revolução Industrial, e que as pessoas saem para trabalhar, né, inclusive as mulheres, e naquela época também as crianças, né, também se trabalhavam, eram exploradas e seguimos sendo explorados, isso dá pano para manga, gente, para a gente olhar para a história da educação, né, que a gente tem esse modelo instituído de educação tradicional que a gente tem aí que segue, né? E que esse é um momento muito importante, inclusive, para a gente rever como a gente está pensando a educação para o século XXI, né? Porque parece que a gente parou em outro século, no XIX. Bueno, vamos lá. Falando então de esse assunto me aquece, sabe? Bastante. Então, mas eu não vou tocar nele hoje. A gente vai falar mais do ritmo, né? A gente tem um propósito aqui hoje. E isso, assunto para muitas lives, David. Né? Vamos falar então desse ritmo, desse espaço que é o jardim de infância, essa extensão da casa, né? O jardim de infância Waldorf, então, ele tem como premissa que seja um espaço como uma casa. E uma casa, o que a gente faz? E agora, nessa situação de isolamento, talvez vocês percebam isso com muito mais clareza, não é? Porque nós fomos julgados fora das nossas casas para sair a trabalhar. As crianças estavam sendo julgadas para fora de suas casas também para ir para as escolas, enquanto os pais saem para trabalhar. Então, nesse momento de isolamento e distanciamento, o que ficou muito mais vivo para a gente? O que a gente faz nas nossas casas? Né? Quais são as tarefas que nós temos? E temos muitas, muitas. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque isso é riquíssimo em aprendizagem para as crianças. Né? Em uma casa você cozinha, você limpa, você lava, você cuida dos bichos se você tem bichos, você cuida das plantas se você tem plantas. Né? E no cuidar das plantas, você cuida da terra, você semeia, você colhe, você rega. Isso é um trabalho diário. Na casa, nós temos trabalhos diários a serem feitos. E através desses trabalhos diários, que são processos de início, meio e fim, tão importantes, né? Para todos nós percebermos os processos da vida, das coisas, desde pequenos. Então, o espaço da casa é um espaço muito importante para a criança. Toda criança precisa de uma casa acolhedora, amorosa. E aí, gente, eu vou lembrar, nós estamos falando para um recorte, né? Porque aí a gente poderia falar também dessa situação de crianças que não têm esse lugar, mas nós estamos falando aqui de um recorte, de um certo público, para um certo público. Talvez a gente pudesse depois conversar na outra fase das nossas lives, das nossas conversas online, quando a gente abrir para as outras entidades, para outras instituições e outros profissionais, talvez a gente vá conversar um pouco sobre isso, né? Sobre essa necessidade de se olhar a infância e a criança, independente da classe social aonde ela está, não é mesmo? Mas aqui nós estamos falando então para esse público, né? E essas crianças, então, têm agora nas suas casas os seus pais e as suas mães, né? Um pai, às vezes, precisa sair ou a mãe precisa trabalhar
fora não tem jeito, outro está fazendo home office, ou outros estão realmente suspensos de trabalhos, mas o que importa nesse momento é que estamos mais nas nossas casas. E dentro das nossas casas nós temos vários processos de aprendizagem, porque a casa nos ensina, né? A casa, além dela ser esse lugar sagrado, muito especial, né? Porque nós estamos cuidando nesse momento de várias casas. A casa, essa maravilhosa, do nosso planeta. A casa, essa que nós estamos falando aqui agora, desse espaço físico, onde habitamos nós, os nossos queridos, ou os nossos amigos, ou sozinhos. Não é? E essa casa-corpo. Essa que a gente habita. Né? Essa casa que as crianças estão construindo. Né? Então, esse desenvolvimento que eu falei antes, dos 3 primeiros anos, e esses outros 3 até os 7 anos, é a formação da casa da criança. Todos os órgãos da criança estão em formação nos primeiros 7 anos. E aí, quando a gente falou agora há pouco também sobre a observação atenta, se a gente pegar um pouquinho de um estudo sobre desenvolvimento infantil e olhar, né? Não precisa também ir lá no estudo, não. Basta olhar quem tem bebê em casa, basta olhar para ele e observar o seu desenvolvimento, não é mesmo? O quanto uma criança desenvolve. Um bebê, desde sair da barriga da mamãe, olha o quanto ele desenvolve. Quantas conquistas, o quão mágico é isso, tão maravilhoso. Né? Então a gente precisa observar isso com mais carinho, né? Com mais amor pelo ser humano, porque nós somos maravilhosos, né? Maravilhosos. O nosso desenvolvimento é maravilhoso. Então a gente precisa observar. Né? Então, olhar esse desenvolvimento da criança, o quanto ela vai, aos poucos, constituindo a sua casinha. Né? Então, a gente precisa cuidar para que esse desenvolvimento seja respeitado nas suas etapas. Então, quando ela está engatinhando, o que a gente precisa proporcionar? Espaço de chão, né? A gente precisa proporcionar chão para a criança, ela precisa ter espaço para ela explorar. Depois que ela começa a andar, o que a gente precisa oferecer para ela? Outros espaços que ela possa segurar, se apoiar. E aí a hora que a gente também começa a dar as mãos, né? Depois que ela já está de pé. Não é mesmo? Então, a gente começa a oferecer esses apoios. E a casa vai se transformando junto e se desenvolvendo junto com esse desenvolvimento da criança, né? Porque a gente precisa adaptar os espaços. Né? Sim, necessário esse cuidado, né? Aí é o cuidado, aonde a gente precisa cuidar. Exatamente. Cuidar da casa, né? Para a casa que está se para segurança. Para você trazer essa segurança. E esse ambiente acolhedor para que ela se sinta segura e consiga se desenvolver com confiança e segurança, né? No entorno dela, onde ela vive, e no adulto que ela está tendo como referência também nesse momento do desenvolvimento. Isso. E aí, exatamente aí, onde eu ia tocar agora, esse grande ambiente que nós adultos somos para a criança, né? Então, é onde a gente vai entrar para falar um pouquinho de autoeducação, né? Nós somos um grande ambiente para a criança. Então, é muito importante que nós, adultos, cuidemos de nós mesmos para cuidar de uma criança, não é? A gente sabe que a vida moderna tem tirado um pouco da gente esse tempo de cuidado de si, né? E que bom que a gente está podendo vivenciar isso agora e poder olhar um pouco mais para si mesmo, né? Mesmo com as crianças em casa. Porque às vezes a gente escuta uma família ou outra, não está dando, é muito difícil ficar com as crianças o tempo todo. A gente se desacostumou, não é? Então, agora em período integral, como fazer? E aí, como é que a gente aprende? A gente aprende com elas. Porque elas vão dizendo pra gente. Elas vão dizendo pra gente. Observando esse fenômeno da natureza que é a criança em desenvolvimento, né?
E aí a gente vai Exato. aprendendo com eles como lidar com as situações, o que oferecer, observando as necessidades da criança e olhando para nós, trazendo essa nossa autoeducação, né? Claro, assim, só um parentezinho, Júnior. A gente tem a nossa bagagem também da nossa educação, né? Então, muitas coisas a gente repete como foi passado para a gente, né? Inconscientemente. Então, a gente às vezes reproduz, né? E como fazer para a gente se autoeducar? Porque não é fácil, né? Não é simples, né? E ainda mais com a maternidade, com a paternidade, com uma criança pequena, que é uma responsabilidade imensa. Como é que eu vou... Quando a gente vê uma criança pequena, meu Deus, é um ser especial, né? Como é que eu vou cuidar dessa criança? É uma das primeiras questões, assim, que veio para mim, veio como mãe, né? Será que eu estou preparada? E aí, a gente conseguindo parar e olhar para trás e conseguir refletir nas nossas ações e trazer, tentar, é uma forma da gente conseguir achar esse caminho da autoeducação, né? Tentar olhar para o que a gente viveu, para o que a gente observa, né? E para o que a gente conversa também com outras pessoas, troca entre adultos com crianças, que também têm crianças, auxilia também nessa autoeducação, né? Eu vou trazer uma frasezinha que é assim, que aí depois a gente vai entrar na imitação, mas é assim, seja o que você quer ver no seu filho, né? E é essa frase que a gente está todo dia aprendendo, tanto com eles quanto com nós mesmos, né? Com o nosso entorno. Então, essa autoeducação, ela não é simples, ela não é fácil, né? A gente está em desenvolvimento, sim, tanto como adultos, quanto como educadores, quanto como pais. Então, é uma tarefa bem difícil, mas, assim, o adulto precisa e deve ter uma força de vontade, né? Precisa ser verdadeiro para isso, porque não é simples e não é fácil. Então, eu queria trazer essa questão da verdade, da gente ter essa força de vontade, né? Para poder passar isso para as crianças. Porque a gente erra, o ser humano erra, né? Então, e a gente aprende, né? Errando. Então, só conseguir olhar, refletir e pensar, é isso que eu quero, como vou fazer, né? E muito a gente, eu aprendi agora com a pedagogia Waldorf, é trazer as perguntas, né? Não é só buscar as respostas, né? É trazer as perguntas, né? Que a gente sempre fala. Vamos tentar resolver algumas questões fazendo perguntas, para tentar achar o melhor caminho, né? Então, assim, se isso está dentro da gente, vai nos auxiliar de uma forma mais fácil, né? Para a gente reconstruir, para a gente conseguir auxiliar essas crianças que estão em desenvolvimento, né? Termos essa nossa autoeducação, porque toda educação precisa, né? Dessa autoeducação do adulto. Exatamente, é uma máxima do Steiner, né? O nosso querido fundador aí da pedagogia Waldorf, o Steiner, fala isso, que toda educação é autoeducação, né? E algumas questões práticas para essa autoeducação no mundo que a gente vive hoje, né? Como é que a gente se autoeduca? Como que a gente se cuida? Né? Fazendo vivendo nesse movimento e nesse mundo que a gente vive hoje, né? Aceleradíssimo, né? Onde as pessoas são coisas, há uma desvalorização imensa do ser humano, seus processos individuais, coletivos, tudo é para ontem, tudo é urgente, né? Como que a gente faz? Então, tá nesse lugar do ritmo, né? Onde que está o ritmo na vida da gente? Né? Tá nessa região aonde está o nosso coração, o nosso pulmão, né? Onde está a nossa respiração, a nossa circulação, né? Então a gente precisa, e todos nós precisamos, enquanto educadores, aprender e ensinar a respirar. Né? Então as pausas são necessárias e a presença é necessária. Quando tu falou de verdade, Maia, quando você falou de verdade, eu me fui para a presença, porque eu acho que é quando a gente está inteiro em algo, né? E tá entregue, quando a gente... né? Exato, quando você está inteiro, presente, e essa é uma exigência das crianças para nós, né? A presença. Elas exigem de nós uma presença.
E quando a gente fala dos processos da casa e das vivências de dentro de casa, é aí que a gente precisa ter uma presença. Então, a autoeducação do adulto para a imitação da criança, né, para a aprendizagem da criança que aprende a partir da imitação, essa qualidade que nós precisamos trazer. Então, essa qualidade de presença é estar atento ao que se faz, né, estar inteiro quando se faz, e uma qualidade de gestos, né? Os trabalhos, tudo que a gente faz, veja bem, a casa, como a casa proporciona para nós essa qualidade de gestos para as nossas crianças imitarem, não é? Quando você vai para a cozinha e você vai mexer um bolo, você faz um gesto redondo, não é? Quando você esfrega algo na mão, isso tudo, gente, pode ser muito, né? Às vezes, que bobagem. Não, mas é nessa sutileza, porque a criança está atenta aí. A criança está muito atenta, muito mais atenta do que a gente imagina. Então, a gente precisa cuidar muito dos nossos gestos, das nossas falas, o quão é importante a entonação da nossa voz, né? A gente se colocar. E aí, a voz também tem essa colocação, tem essa presença. Está aí no lugar do ar, junto com esse respirar, nessa aprendizagem que a gente precisa ritmar, né? Para a gente se colocar, para a gente impostar uma voz, a gente precisa se colocar e precisa se colocar preferencialmente ereto, né? Em retidão, em si, né? Para essa voz ter uma qualidade, não é mesmo? Então, essas são qualidades que a gente precisa trazer para a nossa casa. Então, quando for fazer as coisas, e se houver um convite à criança para participar, porque nem sempre a gente precisa convidá-las a participar, elas logo se oferecem, não é mesmo? As crianças maiores, eu estou dizendo, né? Elas se oferecem a ajudar, elas adoram ajudar. E se não for para oferecer na ajuda, no caso das crianças maiores, as pequeninas, elas gostam de estar na volta daquilo que a gente está fazendo. Então, a gente precisa oferecer para elas algo daquilo que nós estamos fazendo. E é muito simples. Pode ser muito mais simples do que a gente imagina, né? Ainda outro dia, a gente ouviu uma outra professora dizer que ela tinha... Vou fazer um parênteses para a gente contar uma historinha, que é sempre importante a gente falar das experiências. Ela estava cozinhando todos os dias em casa, nesse período de isolamento. E aí, para facilitar para ela, numa semana, ela resolveu cozinhar e congelar a comida, tá bem? E ela tem um bebê em casa e uma criança maior. Quando ela congelou essa comida por 2 dias, no terceiro dia, ela já não estava se sentindo bem. No segundo dia, alguma coisa já não estava muito boa, a energia da casa não estava boa, a criança já estava se irritando um pouco mais, ela já estava com um pouco mais de dificuldade de dormir, os horários já estavam meio truncados. E no terceiro dia, ela resolveu ir para a cozinha novamente para cozinhar. E aí ela percebeu... Lembrando que ela congelou para ter mais tempo para estar ali disponível para a filha pequena, né? Exatamente. Ela queria dar atenção para a filha. Mas a filha não requisitou isso dela. E aí a coisa ficou meio perdida, né? Por causa dessa saída do ritmo, né? Isso, porque elas estavam indo para a cozinha sempre para cozinhar, e a mãe, nesses 2 dias, então, não foi para a cozinha para cozinhar, mas o que aconteceu? Não é mesmo? Então, alguma coisa saiu do lugar, né? E aí, nesse terceiro dia, então, que a mãe voltou à cozinha para cozinhar, ela disse que pôde perceber essa diferença. Eu falei assim, opa, agora a criança está ali, né? Ela nem me exige presença, porque ela está comigo. Eu estou presente nessa ação que eu necessito fazer, e ela está comigo aqui no brincar dela natural, né? Então, é o momento de oferecer... Com as coisas da casa, né? Com as coisas da casa, a colher, a panela, as vasilhinhas, né? Os potes, se possível até grãos também, porque é muito bom mexer nos grãos, o arroz, o feijão, pode oferecer isso para criança muito pequena, é arriscado, né, gente? Mas é criança maior. A gente tem sempre que observar, né? Esse cuidado todo a gente precisa estar observando, né? Mas então esse ritmo, ele é importante da gente estabelecer. Né? E o que uma criança precisa, né, dentro desse ritmo? Ao acordar, comer, né, trocar a sua roupa, fazer a sua higiene, depois brincar, 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 brincar. E depois também comer. trazer, Juni,
né? Diga. Eu vou só terminar de fazer o meu, aí daqui a pouco tu fala, só um minutinho, tá bem? Uhum. Então, ela precisa comer, não é? De preferência junto com mais alguém, né? De preferência junto com a família, se possível, né? Depois disso, ela precisa descansar um pouquinho. É sempre bom dar uma descansadinha depois do almoço, né? Depois ela torna a brincar. E ao final do dia, ela já começa a se recolher. E aí é uma coisa muito importante da gente pensar. Por quê? Isso tem a ver, né, com tudo isso que a gente está falando de ritmo. Nós temos vários ritmos naturais, né, gente? Então, a gente tem o nosso ritmo diário, de 24 horas, o ritmo semanal, dos 7 dias da semana. Cada dia da semana tem a regência de um planeta, não é? Em outras línguas, nós temos aí os dias da semana, tem os nomes dos planetas, não é? Então, temos o ritmo semanal, então, as fases lunares. Nós fomos marcados por essas fases da natureza, as 4 estações do ano, não é? Então, nós fazemos parte disso, nós somos isso. E as crianças são seres solares. As crianças são regidas pelo Sol. Então, a criança, observe, a sua criança acorda cedo. Acorda cedo. Aí vai ter pai ou mãe, vai dizer, se deixar ela dorme até as 10. Sim, até eu. Até eu, se me deixar nesse frio daqui do sul, durmo até as 10 numa boa. Quem não quer? Mas eu desperto cedo. Eu torno a dormir, mas eu desperto. E a criança desperta cedo. Então, e ao final do dia, ela precisa descansar. Por quê? Porque o sol nasce e o sol vai se pôr. E também com essa educadora que contou essa história da comidinha congelada, ela também lembrou de algo muito importante que eu não sabia e fui descobrir junto com ela. Entre as 18 horas e as 20 horas, existe uma liberação hormonal. Então, a criança, ela precisa dormir nesse horário até as 8. Passou das 8 horas, a adrenalina ativa novamente. E aí você vai ter dificuldade de colocar a sua criança para dormir. E a gente no Guaimirim, a gente sempre convida e lembra os pais da importância desse tempo para si mesmos depois que a criança vai dormir. Então a gente sempre orienta, coloquem as suas crianças para dormir, porque elas precisam, para que esse desenvolvimento saudável aconteça, elas precisam dormir muito, né? Criança pequenina precisa dormir 12 horas, depois vai diminuindo esse tempo, mas elas precisam dormir muito. Dormindo, elas desenvolvem muito, 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 muito. Nós todos precisamos dormir, queridos. A gente precisa ter tempo. Cada um tem o seu tempo. Mas olhando para as crianças precisam de muitas horas de sono. E se você consegue fazer com que a tua criança durma até as 8 horas da noite, olha como você ainda tem um tempinho para si mesmo, né? Depois que ela foi dormir. Então você ainda tem um tempo para se olhar, para se cuidar, para relaxar, para cuidar das suas coisas, para cuidar das coisas da sua casa, do que for necessário, para cuidar, inclusive, do que vai programar para o dia seguinte do teu trabalho, para se organizar, né? Isso você faz e é um cuidado que é pessoal, mas acaba sendo para o todo, isso reverbera. Né? Esse cuidado pessoal, ele reverbera e você sente uma harmonia. Então, o ritmo, ele é importante, muito importante para a gente organizar. Então, no final da tarde, ela toma um banhozinho, ela come, já está de pijama, é a hora de ir para a cama, é a hora de história, de contar história, de estar junto da tua criança, de diminuir a luz do quarto, de fechar as janelas, de deixar tudo bem quentinho, com pouca luz, né? Porque o que a gente precisa para dormir bem? Silêncio e escuridão. Então, isso a gente precisa priorizar para nós todos, não só para a criança, né? Tu ia dizer, Maíra? Sim. Diga. Eu ia só fazer essa... Assim, para a gente não confundir a rotina com o ritmo, né? Porque a rotina... Ih, travou aqui. A rotina, ela é mais quadrada, é aquela coisa mais rígida de horário, né? E o ritmo... Ih, caiu?
Oi? Estão me ouvindo, gente? Tá dando para me ouvir? Eu Tá. acho que eu caí. Agora eu voltei, tá? Eu achei que eu tinha caído também, ficou girando a coisinha Não, aqui. Então, alguma só coisa aconteceu. fazer essa observação da rotina, né, com o ritmo, né, para a gente não confundir essa rotina com o ritmo. Porque a rotina é essa coisa mais engessadinha, mais quadradinha, mais endurecida, aquela coisa de horário e tal. E o ritmo, ele flui melhor, né? Assim como a Juni estava falando, tá, então a Juni deve ter caído. Assim como De a Juni estava novo? falando Não, eu desse tô aqui. ritmo da. Ah, tá. Mas eu não tô te vendo. Mas tá, vamos, segue o baile. Segue, a gente Esse tem poucos ritmo da minutinhos. natureza, esse ritmo da natureza, né, do dia e da noite, da nossa respiração, né, dessa contração, né, que é a noite, dessa expansão, que é o dia, né, desse, ele flui de uma forma melhor, né? Então passa uma segurança para a criança e diminui a ansiedade da criança, porque a gente não precisa é, ficar ditando para ela o que temos que fazer, né? A gente não precisa ficar textualizando, porque ela já tem essa segurança do que ela sabe, porque ela sabe o que vai acontecer. Lá no Guaí, eles sabem que todos os dias antes do lanche a gente vai comer uma fruta. E eles veem a gente preparando e já vem para a volta, né? Então, porque eles, né, a gente mantém esse ritmo. Às vezes um pouquinho mais cedo, às vezes um pouquinho mais tarde, observando como está o brincar deles, mas sempre temos esse ritmo. Então, um exemplo também de ritmo é a música, né? Que é muito utilizada no jardim de infância, né? A gente canta muito com as crianças, traz as questões, as épocas do ano, tudo através de músicas, canções, a roda rítmica. Então, assim, esse ritmo musical. A música precisa do quê? Desse tempo e do espaço, do compasso, né? Então, e dessa pausa. E aí que a música fica em harmonia. Então, é esse ritmo natural, assim, que flui, que é diferente dessa rotina quadradinha, para a criança se sentir segura e conseguir se desenvolver e ir atrás da vontade dela, brincar de acordo com a vontade dela nesse ambiente, né? E com essa segurança desse ritmo que ela tem. Então, é super importante, assim, trazer esse ritmo, né? E essa adaptação de ritmo, ela não se constrói de um dia para o outro, gente. Não é tão simples assim. As crianças, né? Eu vejo muito falar sobre a questão do sono, né? Bah, sair do ritmo agora, a gente foi sair final de semana, dormir um pouco mais tarde, agora tá difícil voltar, né? Então, assim, coisas que acontecem, óbvio, né? É difícil voltar a esse ritmo, mas esses ritmos, eles também, para se alinharem, eles têm esse ciclo, um ciclo lunar de 4 semanas. Depois de tu tentar 4 semanas, tipo, todo dia contar, vamos supor, uma história para a criança antes de dormir, aí sim que vai ser bem encaminhado, sabe? Para o sono. Aí sim que começa ela sentir essa segurança desse ritmo, né? Então, através desse ritmo, ele traz muita clareza para nós e para as crianças. Eu não sei se eu vou ter que convidar a Juni de novo, a gente tem mais uns 5 minutos, eu acho. Deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo ou só me vendo? Oi? Eu Oi? não sei até que... Estavam me ouvindo? Estamos, sim, estamos te ouvindo. Tá. Então, era sobre isso que eu estava trazendo, né? Desse ritmo que traz essa segurança para a criança, né? Desse processo que a gente precisa ter dessas 4 semanas, né? Porque não é simples adaptar um ritmo na casa, nessa rotina que está todo mundo tendo que reinventar esse hábito de novo de estar em casa com as crianças, né? Então, não é simples. Eu mesma moro em apartamento, é um espaço pequeno, tenho uma criança de 6 anos em casa. Gente, o que eu faço? Né? Porque a criança precisa se movimentar. Então a gente vai adaptando, vai criando o nosso ritmo para trazer essa clareza, e às vezes a gente se perde nele, e depois, opa, vamos voltar.
vai adaptando esse espaço para que ela se sinta segura para brincar, né? Então, era isso que eu queria trazer, assim, sobre a questão do ritmo com a rotina, né? Rede no meio da sala, isso aí, Laura. Esses dias a Daisy também me Colchão. mandou colchão no chão. Aqui o meu quarto virou sala, a sala virou quarto para ir para o espaço onde pega mais sol. E assim a gente vai adaptando, né? Vocês já estavam falando com a Daisy também, mandei umas fotinhos para ela de. Agora eu estava até falando na live de antes que a gente estava assistindo da Luísa Lameirão sobre a rede e os. Ai, gente, me fugiu o nome. Enfim, que ficam aconchegadinhos, né, no pano, né? Sim, uma Então, malha, né? Uma malha, um tecido que quem você não tem possa rede, pendurar e pega ele um virar um lençol. casulinho. Uhum, Casulo, isso sim. aí. Então, aí a Deise até mandou uma foto. Então assim, a gente tenta reinventar para que eles brinquem, se sintam seguros, a gente siga fazendo as coisas da casa que a gente precisa, né? Tentar e ir trazendo esse ritmo que a gente está reconstruindo em casa com as crianças, né? E é isso que a gente faz no jardim também, lá no Guaí. A gente vai observando as necessidades de cada uma delas e, assim, dentro do ritmo, a gente vai vendo o que oferecer para cada criança, né? De acordo com a Sim. sua idade, com a sua E vai cuidando necessidade. do espaço, né? E vai cuidando desse espaço de maneira que ele também pode se movimentar, né? Nada é estagnado, não é? Tudo tem Lembrando. movimento na casa, né? Uhum. Tudo tem Sim, movimento na casa. E isso a gente não sim. pode esquecer, se a gente está falando desse momento de isolamento, né? Do que como estamos vivendo na casa, tudo tem movimento na casa, tudo tem processo. E a gente precisa vivenciar isso, né? E então essa observação é importante, né? Aí ó, já a outra já dizendo, fez uma casinha de madeira no micropátio, a Daisy. Sim, e ótima casinha, né? Tem esse espaço, essa oportunidade. Sim. Num apartamento, às vezes, isso é mais difícil de fazer, mas aí a Laura já trouxe essa né, lembrança aí da rede, que foi maravilhosa na casa dela, o colchão, Planta, que é gente. ótimo, né? Planta dá para ter As em casa e plantinhas para apartamento. cuidar. A gente Uhum, cuida muito de planta. Esses tempos comprei sim. coco para a gente comer o coco e pegar a casca do coco e fazer vasinhos. Então foi uma experiência, um outro aprendizado, né? Com outro olhar, esse contato com a terra, mesmo que em vasos pequenos, né? Dentro do apartamento. E é muito bom para nós, assim, esse contato. E eu queria lembrar, assim, dessa postura que a Juni estava falando do adulto, né? Desse estar entregue, estar inteiro, das escolhas que é o adulto que faz, né? Porque muitas vezes a gente se depara e vê algum adulto perguntando o que a criança quer, né? Lembrar, só fazer esse lembrete, assim, a criança quer o adulto, que o adulto decida o que é melhor para ela. Porque é essa segurança, essa confiança que ela está entregue ao adulto, né? Então, é o adulto que decide o que a criança quer fazer agora. Tipo de momentos, né? Não no brincar, não nessa. Não sei se eu consegui ser bem clara, mas nessa. Sem Sim, interferir mas vou nesse te brincar ajudar. livre da criança, É. né? Você não oferece, por exemplo, eu acho que a Maíra talvez queira dizer o seguinte: uma criança pequenina, né? Ela precisa que o adulto é que faça as escolhas por ela. Então a gente não pergunta a uma criança pequena, por exemplo, de 2 anos de idade, o que ela quer comer, né? O que ela quer vestir, não é? A gente não faz esse tipo de pergunta para a criança. Isso é uma decisão do 25 adulto, segundos né? restantes, gente. Já está terminando? Bom, queridos, então a gente aproveita esses segundinhos para agradecer, né? Porque é isso que a gente precisa fazer, agradecer a presença de vocês, esse tempo disponível.